Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Shah Shelar, que quer dizer envia. Está no livro Bamidbar, capítulo 13, versículo 21, ao capítulo 14, versículo 7. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E os homens subiram e espiaram a terra, e viram gigantes, e encontraram videiras, e cortaram um ramo com um cacho de uvas, e levaram-no com 2 varas, e levaram romãs e figos, e esse lugar passou a se chamar Rio de Escol, cacho, por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram ali. E após 40 dias voltaram para a comunidade, e prestaram-lhe contas e mostraram-lhe os frutos da terra, e contaram a Moisés: Fomos à terra que nos enviaste, e dela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, o povo que nela habita é forte, e as cidades são muito fortificadas e grandes. E vimos filhos de gigante ali. E o Amaleque habita ao sul, o Iteu, o Jebuseu e o Amoreu habitam nas montanhas, e o Cananeu habita perto do mar e às margens do rio Jordão. E Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: Subamos, herdamo-la, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo: A terra que fomos espiar consome seus habitantes. E todo o povo que nela vimos é composto de homens de grande estatura. E lá vimos gente forte e filhos de gigante, aos olhos de quem parecíamos gafanhotos. E levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes, e o povo chorou naquela noite. E queixaram-se contra Moisés e Arão, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto? Por que razão Deus nos traz a esta terra? Para morrermos pela espada? E para que nossas mulheres e filhos sejam feitos presas? Certamente é melhor voltarmos ao Egito. E Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Efuné, dentre os que foram espiar a terra, rasgaram suas vestes e falaram à congregação: A terra que fomos espiar é muitíssimo boa. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu torato toratemet v'chayo lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. A terra prometida por Deus está situada em um lugar alto, isto é, elevado espiritualmente. Para espiá-la é preciso subir, isto é, para poder entendê-la bem é preciso evoluir espiritualmente. A terra de Israel é capaz de conter gigantes espirituais, pois nela é onde a pessoa mais pode evoluir, cumprindo leis que só podem ser aplicadas lá. A videira simboliza uma fonte de enganos, pois dela se extrai o vinho que, consumido em grandes quantidades, provoca comportamentos fora da realidade. Carregar um cacho com 2 varas significa vinho em excesso, indicando o perigo do povo cometer enganos, e isto de fato ocorreu com os filhos de Israel, ao cultuarem idolatrias. Crasso engano de um povo que presenciou e divulgou o monoteísmo, que culminou com a perda dessa terra resgatada por Deus. Sabemos que somos propensos a nos enganar facilmente. Devemos analisar tudo com cuidado e não acreditar nas pessoas facilmente. 40 dias é o mesmo prazo que Moisés ficou no Monte Sinai recebendo as instruções divinas. É o prazo ideal para assimilar conhecimentos. Quando se tratar de conhecimentos de maior envergadura, o prazo passa a ser de 40 anos, o mesmo que os filhos de Israel passaram no deserto, antes de entrar em Israel, aprendendo as leis divinas. Quando for necessário efetuar estudos profundos sobre algo, dê um prazo de 40 unidades de tempo. Os espiões começaram
contando os pontos fortes da terra para depois a denegrirem, fazendo o povo todo pecar, não confiando em Deus. Devemos tomar cuidado com pessoas que querem nos aliciar. Começam nos agradando, elogiando-nos e depois de adquirirem nossa confiança, levam-nos a trilhar o seu caminho, que nem sempre é compatível com o das leis divinas. Caleb foi um dos espiões que, mesmo vendo que a terra era difícil de ser conquistada por meios normais, acreditava que com a intervenção divina tudo seria possível pelo fato de Deus ter prometido a terra. Ela seria conquistada independente dos obstáculos que apareciam. Deus é fiel e cumpre o que promete, mas testa as pessoas. O povo não teve fé em Deus e acreditou naqueles que analisaram os fatos sem considerar a participação divina. Quem não tem Deus no coração fica na dependência exclusiva das outras pessoas e suas opiniões. Como estas podem não ser fidedignas e dificilmente são completas, resta uma tristeza decorrente da constatação da sua impotência. É uma pergunta tradicional que a humanidade se faz. Por que Deus nos traz a essa terra? Isto é, por que temos que passar por tudo isso? Por que vivemos? A resposta para estas dúvidas é individual. Cada pessoa tem uma missão importante a cumprir e esta depende, para ser cumprida, do interrelacionamento com os demais. Essa missão é designada por Deus e não temos acesso aos seus motivos. As únicas coisas que podemos fazer é confiar nele e viver o melhor possível dentro de suas leis, participando ativamente da vida e nos conformar em não entender seus desígnios, na certeza de que tudo que ele faz é perfeito. Cair sobre o rosto significa ter horror de ver o que está acontecendo. Moisés e Arão perceberam que o povo estava cometendo uma grande injustiça, faltando com o reconhecimento do que Deus lhe proporcionou. E eles sabiam que o castigo divino, nesses casos, é inexorável. Devemos ter sempre o cuidado de reconhecer o que Deus faz por nós, não reclamando sem motivo. Podemos não ter a vida que gostaríamos, mas ela é a mais adequada para a nossa evolução e devemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de evoluirmos e nos aproximarmos dele. Às vezes simbolizam a identidade da pessoa perante a sociedade. Rasgar a veste pode simbolizar, então, a ruptura da identidade com a comunidade. Josué e Caleb demonstraram dessa maneira que não estavam de acordo com o comportamento dos filhos de Israel naquela ocasião. Devemos estar atentos aos valores da sociedade em que vivemos e não aceitar as coisas sem pensar só porque a maioria assim o quer. Para refletir, para você entender aqueles que são evoluídos, é preciso evoluir também. Não aceite as coisas sem pensar. Saiba que todos são propensos a ser enganados e que só analisando bem os fatos é que podemos minimizar a chance de errar. Cuidado com os que o bajulam. Por trás deste comportamento não raro se escondem más intenções. Avalie a qualidade de seus relacionamentos pela tendência que eles trazem de aprimoramento espiritual. Não se julgue autossuficiente. Reconheça que tudo que você tem provém de Deus. Utilize todos os seus recursos para cumprir sua missão. Como você não sabe qual é ela, faça tudo o que lhe for apresentado da melhor maneira possível, desde trabalhar em instituições de caridades até ajudar a carregar pacotes quando alguém lhe pedir. Para exercitar. Quais dessas situações podem representar a missão de alguém? Primeiro, servir café. Segundo, ensinar matemática. Terceiro, ajudar o cego a atravessar a rua. 4. Educar os filhos. 5. Não recusar corrida de táxi. Explique qual é a sua resposta. Deixe nos comentários abaixo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!